Boa tarde a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e se for preciso dar sua vida pela verdade. Estudo de hoje, as mesmas recomendações para aqueles que querem ser diáconos na igreja. Jesus Cristo é o grande mistério da piedade no mundo inteiro. Nos últimos dias, aparecerão muitos líderes profanos ensinando doutrinas de demônios. A família deve cuidar das viúvas e viúvos, para que a igreja cuide daquelas que realmente são viúvas e não tem ninguém que as ajude. E a família que não cuidar dos membros da sua família negaram a fé. Em nosso último vídeo de estudo dos ensinamentos da Igreja do Senhor, nós demos continuidade à primeira carta do apóstolo Paulo e completamos com mais alguma coisa. Essa carta que foi enviada ao jovem pastor Timóteo, primeira carta de Timóteo. Paulo, que já estava liberto de sua prisão pelo exército romano, justamente estava em condições de ser preso de novo por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Agora ele incentiva o jovem pastor Timóteo como deve batalhar pela fé que um dia lhe foi dada. Paulo ensinou Timóteo a respeito de se orar por todos os líderes em geral. Ensinou sobre o comportamento das mulheres que decidiram seguir Jesus Cristo e ensinou sobre aqueles que desejavam fazer parte do ministério do Senhor. E Paulo, por último, disse assim aos candidatos ao ministério do Senhor. Ministério, irmãos, do Senhor. Não é simplesmente o ministério de uma denominação evangélica ou o ministério de uma religião. Ser sacerdote, ser líder, não. É ministério do Senhor. Está muito acima do que uma religião ou uma denominação evangélica. É algo da sua vida, para você, o seu ministério. E Paulo disse assim: eu, apóstolo Paulo, vou dizer agora uma palavra fiel a você, Timóteo, que sei que você irá precisar ir na cidade de Éfeso. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra está desejando. Mas ninguém pense que isso é brincadeira não, viu? Ninguém queira isso apenas para se amostrar ou mostrar para todo mundo que pode ser líder. Ou seja, quem deseja ser pastor, bispo, presbítero ou diácono, estou querendo dizer que é uma excelente decisão e que é uma excelente obra também. Mas diga a todos os candidatos que, por exemplo, para ser um líder de uma religião, denominação evangélica, organização religiosa ou sistema religioso, só é preciso seguir e estudar as orientações dessas organizações em geral. Ok? Mas para ser líder colocado por Jesus Cristo, que é o sumo pastor ou o pastor líder de todos, tem que ser, primeiro, irrepreensível, ou seja, que ninguém possa repreendê-lo por tratar mal os outros. Segundo, tem que ser marido de uma só mulher, porque a nossa cultura judaica israelense permite que um homem tenha mais do que uma mulher, mas na igreja do Senhor não pode. O homem só pode ter uma mulher, como ensinou Jesus Cristo. Terceiro, tem que ser vigilante, que não caia nas malícias de outras pessoas ou nas astutas ciladas do diabo, nosso adversário. Quarto, tem que ser sóbrio, ou seja, acordado, alerta para qualquer ataque de Satanás, se utilizando de todos os meios ao seu redor. Quinto, o líder tem que ser honesto, primeiro com Deus, depois com os irmãos e com todos em geral. Sexto, líder tem que ser hospitaleiro, que sempre receba de bom grado as pessoas em sua casa, ajudando elas quando está necessitado e aconselhando qualquer um. Sétimo, o líder tem que estar pronto para ensinar os ensinos de Jesus Cristo sem adulterar ou trocar nada. Oitavo, o líder não deve beber muito vinho ou tomar bebida alcoólica com grande teor de álcool e muito menos se embriagar. Nono, o líder tem que ter controle do seu temperamento dentro do controle que o Espírito Santo tem dentro dele. Décimo, o líder não deve desejar muito menos receber presentes de bens, dinheiros ou riqueza dos seguidores de Jesus Cristo. 11º, o líder tem que ser moderado sempre e com humildade ele vai acalmar os outros também. 12º, o líder não pode ser contencioso, ou seja,
alguém duvide de sua integridade moral ou conteste que ele seja uma pessoa honesta, se ele comprou, ele paga. 13º, que o líder não seja avarento, porque se torna um tipo de idolatria. E, em geral, Timóteo, o candidato ao ministério do Senhor deve governar bem a sua própria família, que seus filhos tenham muito respeito e admiração por ele. E isso não é ter medo dele, não. É ter respeito e admiração. E que ele tenha muita modéstia e amor. Porque se alguém não sabe liderar sua própria família com amor e dedicação, dados pelo Espírito Santo, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não, meu filho Timóteo na fé, para que ele depois não fique vaidoso, soberbo, autoritário e assim caia na condenação do diabo. Outra coisa também, Timóteo, as pessoas de fora da igreja têm que falar bem dele como cidadão honesto e íntegro, para que depois não fiquem falando dele e ele com raiva vá tomar satisfação e com isso vai cair na armadilha de Satanás, que é o seu laço preferido. Isso, irmão, foi o assunto do nosso último vídeo de estudo. E hoje o apóstolo Paulo ensina assim ao jovem pastor, ou continua ensinando ao jovem pastor Timóteo assim: Timóteo, meu irmão, a pessoa que deseja ser pastor, bispo ou presbítero tem que entender que precisa ser irrepreensível, que tem uma só esposa, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, pronto para ensinar, e que não seja ganancioso com o bem dos irmãos. Tem que ser calmo, que ninguém tenha dúvida dele, que não ame o dinheiro, que lidere bem a sua própria família e seus filhos tenham muito respeito. Agora, Timóteo, eu, Paulo, digo que da mesma forma desses requisitos para ser um pastor, bispo ou presbítero de Deus, e não de uma religião ou denominação evangélica, os diáconos também têm que ter a mesma coisa e mais uma coisa para todos. Mas principalmente para os diáconos que estão fazendo a distribuição dos bens, comidas e recursos para os pobres, para as viúvas e para os órfãos, já que o pastor, bispo e presbítero devem se dedicar exclusivamente à palavra e não devem se meter com dinheiro ou distribuição de bens na igreja. Ok? Isso é para os diáconos. Os pastores devem se dedicar exclusivamente à palavra, à boa doutrina, à mensagem do evangelho. E os diáconos se preocupam com essas outras coisas materiais. E também de servir as mesas. Os diáconos devem ter uma só palavra e não duas. Tem que ser distribuídos recursos de igual modo para todos na igreja. Eles têm que repartir de igual modo. A palavra do diácono vale muito nessa hora. O que ele disser tem que ser verdade, guardando esse grande mistério que é a nossa fé numa consciência pura. E antes dos diáconos começarem a trabalhar na igreja do Senhor, sejam primeiro testados. E se forem irrepreensíveis, ou seja, ninguém repreenda eles por erros e desvios de conduta moral ou espiritual, então que comecem a servir as mesas dos irmãos. Os diáconos também devem ter uma só mulher e liderar bem sua família e seus filhos, porque os diáconos que servirem com amor os irmãos alcançarão uma boa posição na fé que há em Jesus Cristo. Da mesma forma também, Timóteo, as esposas desses líderes que são seguidoras de Jesus Cristo devem ser honestas. Não falem demais, feito fofoqueiras ou falando mal da vida dos outros. Sejam sóbrias, acordadas para a vida, atentas e fiéis em tudo. E muito importante, não apareçam ou se façam aparecer como, exemplo, esposa do pastor, esposa do bispo, esposa do presbítero, esposa do diácono. Esqueçam isso. Na igreja vocês são discípulas de Jesus Cristo como todas as outras irmãs e não tem nada demais. Eu, apóstolo Paulo, te escrevi essas coisas, Timóteo, esperando te ver muito em breve. Mas se por acaso eu não puder te ver, porque acho que enfrentarei mais uma prisão por defender os evangelhos de Jesus Cristo, se eu não chegar a te ver, estou enviando essas informações por carta para que você, Timóteo, saiba como andar e ensinar na igreja do Deus vivo. E junto com os irmãos, quando estiverem reunidos para adorar e agradecer a Deus,
São esses irmãos, Timóteos, que juntos formam a igreja do Senhor, que é a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvidas, meu irmão Timóteo, grande é o mistério da piedade que eu vou te dizer agora. Jesus Cristo é o Deus que apareceu para nós em forma de um homem. O seu Espírito justificou ou confirmou ele como Filho de Deus. Ele foi visto pelos anjos. Hoje ele é falado para todos que ainda não fazem parte da igreja. O mundo inteiro o reverencia e acredita nele como um líder bom e real. E Jesus Cristo foi recebido nos céus em glória pelo próprio Deus. Mas mesmo assim, Timóteo, com todos esses fatores ao lado de Deus, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão de obedecer os ensinos puros de Jesus Cristo, porque obedecerão a espíritos enganosos com doutrinas e ensinamentos de demônios. E são esses mesmos espíritos que se dizem serem de Deus, que colocarão doutrinas e ensinamentos de demônios no meio do povo de Deus. Tudo isso será aceito pela hipocrisia de homens líderes que falam mentiras, pregando a palavra de Deus, mas pregando erradamente. Porque a consciência desses líderes já está cauterizada, ou seja, a mente deles já não fica pesada, já se acostumaram com a mensagem de Satanás. E um grande exemplo disso é as religiões que proíbem que seus sacerdotes se casem. Ou aquela religião que usa a lei de Deus para proibir de comer os manjares que Deus criou e que agora santificou para comermos, ou aquela religião que proíbe de comer carne e manda comer somente peixe na chamada Semana Santa. Ela proíbe a mesma carne que Deus criou para os seus fiéis e para os que conhecem a verdade, com um cínico pretexto de que estão agradecendo a Deus pela morte na cruz. Uma verdadeira hipocrisia, porque todo alimento que Deus criou é bom e pode ser comido em qualquer hora, em qualquer dia e em qualquer lugar. E não há nada que se rejeitar, desde que seja recebido pela oração de quem vai comer. Porque se a comida tiver algum mal, pela palavra de Deus e pela oração feita antes de se comer, ela é purificada ou santificada. Então, meu jovem Timóteo, se você ensinar essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas como pastor que tu és, Timóteo, rejeita estas fábulas profanas que as religiões criaram. Contos da carochinha, história de Trancoso, invencionice das religiões e denominações evangélicas criaram usando o nome de Jesus Cristo. E exercita-te a ti mesmo na piedade, pois eu insisto em dizer que nos últimos tempos aparecerão homens com doutrinas de demônios, ou seja, tipo proibindo casamento, proibindo certas comidas em tempos de festa, tudo isso pela hipocrisia de dizerem que estão agradecendo a Deus. Torno a repetir, toda comida é boa e não há o que se rejeitar. O que pode ser feito é essa comida ser recebida pela oração e se purificar antes de ser comida pelo seguidor de Jesus Cristo. E se por acaso tiver alguma coisa errada na comida, pela palavra de Deus tudo é santificado. Agora, se alguém disser, Timóteo, a você, antes de comer a comida, essa comida foi oferecida aos ídolos, a deuses, a divindades, a denominações, a demônios, ou a pessoas que morreram, que hoje as pessoas dizem que são santos, uma festa dedicada a ela, com comidas típicas para ela. Então, se disserem isso antes de você comer a comida, então você não coma, por causa da tua consciência. E mais uma vez, eu te falo, jovem pastor Timóteo, se você ensinar essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então rejeita tudo que é profano, tudo que é história de Trancoso, conto da carochinha. Fique forte na piedade, porque o exercício do corpo, não vou dizer que seja errado ou seja ruim. Não, Timóteo. Ele tem seus benefícios, é claro, mas ele é muito pouco comparado com o que a piedade pode oferecer. A piedade, Timóteo, para tudo é proveitosa. Sabe por quê? Porque ela tem promessas boas para essa vida presente agora e também para a vida futura que ainda vai vir após a morte.
Estes ensinamentos que te falo são fiéis, Timóteo, e dignos de toda aceitação, porque é para isso que trabalhamos. E falamos a verdade dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso somos injuriados por todos. Pois nós não esperamos nos homens, e nem nas religiões, nem nas denominações evangélicas, não, Timóteo. Nós esperamos no Deus vivo e verdadeiro, que é o Salvador de todos os homens, principalmente daqueles que são fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. Manda ensinar todas essas coisas na igreja, e ensina com toda a verdade, e que ninguém te despreze por você ser um pastor muito novo, Timóteo. Então tu precisa dar exemplo para eles, como todos os fiéis em Jesus Cristo foram, na palavra de Deus, na forma de tratamento, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não pare de ler os ensinamentos de Jesus Cristo, Timóteo. Vá exortando e ensinando a todos, até que eu chegue aí na cidade de Éfeso. Não desprezes o dom que há em ti, Timóteo, somente por causa de alguns irmãos invejosos, porque este dom te foi entregue por Deus através de uma profecia, quando todos os presbíteros oraram e colocaram as mãos sobre ti na tua consagração. Então, Timóteo, medita nestas coisas, ocupa-te nelas. Não fique jamais sem fazer nada, ocioso, procurando o que fazer, porque se você orar e estudar os ensinamentos de Jesus Cristo constantemente, o teu aproveitamento será visto por todos. Então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, e não da tua doutrina, viu? Não tenha cuidado da sua doutrina, não. Tenha cuidado da doutrina de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo. Persevera em falar aquilo que Jesus Cristo ensinou. Porque se tu fizeres isso, Timóteo, a salvação virá para ti e para todos aqueles que te ouvirem e aprenderem contigo. Outra coisa muito importante, jovem pastor Timóteo, não repreenda muito forte os irmãos mais idosos. Já que tu é muito novo, pode parecer um desrespeito muito grande. Mas não deixe de corrigi-los, mas com cuidado. Ensine eles sobre seus erros. Ensine os idosos como se estivesse dando conselho ao seu pai, ao teu pai. E aos jovens da igreja, que são jovens como você, trate-os como se fossem irmãos. Pois você é jovem também, com certeza eles irão te ouvir. E você não pode esquecer, Timóteo, trate como viúvas aquelas que verdadeiramente são viúvas, lhe dando o socorro necessário. Porque tem algumas irmãs tentando enganar a igreja. Ela não é viúva abandonada, não. Ela tem filhos e netos. Então repreenda os filhos e netos dela e mande eles tomarem conta de suas viúvas, recompensando seus pais por tudo aquilo que eles fizeram por eles. Porque isso agrada a Deus, que os filhos tomem conta de seus pais quando estiverem mais velhos. Tudo isso para que a igreja realmente cuide das viúvas que não têm filhos, não têm netos e nem ninguém por elas. São essas as mulheres que realmente são as viúvas seguidoras de Deus e esperem Deus perseverando de noite e de dia em jejuns e orações. Mas aquelas que vivem de fofoca, conversa fiada e em prazeres da vida, mesmo estando vivendo para Deus, elas estão mortas. Advirta todas elas, Timóteo. Advirta todas elas, Timóteo. Chama a atenção delas para que voltem a ser irrepreensíveis. Mas eu te digo, Timóteo, eu, apóstolo Paulo, que se algum filho, ou neto, ou pai, ou irmão, ou mãe, ou avó, ou avô, não tem cuidado dos membros de sua família, sua própria família, que precisa dele naquele momento, esse tal membro da família, quer seja irmão ou irmã, na igreja, negou a própria fé em Jesus Cristo e é pior do que um infiel, ou igual a uma pessoa que ainda não acredita na salvação de Jesus Cristo. Nunca aceite, Timóteo, como viúva as mulheres com menos de 60 anos. E é preciso saber se ela tenha sido esposa de um só marido. E que todos digam que ela criou bem os seus filhos e netos. Tratou bem quem se hospedou em sua casa. Ajudou os irmãos nas suas necessidades. E socorreu os aflitos e os que precisaram dela. Se praticou toda boa obra. Essa sim, você aceita como viúva na igreja do Senhor. Mas não